Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a gente começa a segunda parte da nossa matéria. Nós acabamos de estudar a primeira parte, que é a teoria do Estado, e agora a gente entra na segunda parte, que é a teoria da Constituição. Antes de nós começarmos a falar sobre o início dessa nova parte, quero lembrar vocês todos que essa aula de hoje ela está disponibilizada para vocês em forma de texto, tanto no portal da Fadvale quanto no aplicativo Google Classroom. Tá bom? Então você, depois de assistir essa aula, a gente recomenda que você vá lá, pega o texto, leia o texto, tem uns esqueminhas, tem uns quadros esquemáticos com os resuminhos para ajudar você a compreender um pouco melhor essa aula de hoje. Tá bem assim? Então é isso. Nós vamos começar hoje a segunda parte da nossa matéria, que é a teoria da Constituição. Mas eu vou gastar aqui um minutinho com vocês só para a gente lembrar o que nós já estudamos na nossa matéria. Vamos lá? Bem rapidinho. Nós estudamos a origem da sociedade, foi o começo da nossa disciplina, os elementos característicos da sociedade. Estudamos também a origem e a formação do Estado, a evolução histórica do Estado, e depois estudamos os elementos essenciais do Estado e, por fim, a relação entre o Estado, o direito, a política e o governo. Foram os tópicos que a gente estudou até aqui para entender um pouco a respeito da teoria do Estado. Eu quero chamar a sua atenção para esse tópico, elementos essenciais do Estado. Vocês se lembram quais são? Então, são a soberania, o território e o povo. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode tentar, então, construir um conceito sintético de Estado em que a gente possa incluir nesse conceito esses três elementos: soberania, território, povo. Vamos lá? O conceito pode ser assim: o Estado é a organização de um povo sobre um determinado território, dotada essa organização de soberania. É isso. O Estado é a organização de um povo sobre um determinado território, dotada de soberania. Observe que no conceito você encontra esses três elementos essenciais. Muito bom, professor. Então, o Estado é a forma com que o povo se organiza sobre um determinado território. Eu digo, é isso mesmo. Com o elemento soberania, que vai temperar essa questão toda. Mas como que essa organização acontece, professor? De que maneira que o povo se organiza? Essa pergunta é crucial para a gente entender essa parte nova da matéria que a gente vai entrar agora. Quando você se indaga, quando você pergunta de que maneira que o povo se organiza dentro desse território, você está perguntando, por exemplo, ou dessa pergunta sua, vão derivar outras perguntas, dentre as quais, professor, o poder é exercido num lugar só? Há um centro apenas de decisão? O poder político está todo no lugar só? Ou está em vários lugares diferentes? A resposta a essa pergunta vai ajudar a entender de que maneira o povo se organiza. Uma outra pergunta que você pode fazer quando você pergunta como que o povo se organiza em seu território é: professor, quem é que governa? Quem são essas pessoas que governam? De que maneira, professor, elas precisam governar? Como é que elas chegam ao poder? Quais são os valores, quais são os princípios, quais são os direitos fundamentais, os deveres fundamentais que existem nessa organização, quais são os objetivos fundamentais? Você pode perguntar ainda, professor, de que maneira
esse povo organizado que constitui um Estado, de que maneira ele se relaciona com outros estados, com os povos de outros países. São perguntas que dizem respeito ao modo de organização do povo sobre um determinado território. Bom, o que eu posso dizer para você? Que as respostas a essas perguntas você encontra em um documento, e esse documento se chama Constituição. É na Constituição de um país que você vai encontrar respostas a essas perguntas que acabamos de fazer. Posso dar um exemplo para vocês? Olha, vou pegar o caso do Brasil, da Constituição brasileira. Lembrando que a nossa Constituição ela é de 1988, ela veio sofrendo algumas mudanças, que a gente chama de emendas, ao longo desses anos, mas ela foi aprovada lá em 88, é a Constituição da República Federativa do Brasil, e essa Constituição, quanto a essas perguntas que eu acabei de fazer, ela traz respostas. Se é verdade que as perguntas que fizemos encontram as suas respostas na Constituição, então vamos ver se a nossa responde. A pergunta geral, de que maneira ou como se dá essa organização de maneira geral, ele responde. Melhor dizendo, a nossa Constituição ele responde dizendo que, no caso do Brasil, essa organização se dá sob a forma de um Estado democrático de direito. Um Estado em que há soberania popular e um Estado que também se submete ao império da lei, das normas e do direito. Mas algumas outras perguntas foram feitas. Por exemplo, o poder é exercido num centro apenas, a um lugar apenas, que centraliza todo o poder? No caso da nossa Constituição, ela responde assim, não. No caso do Brasil, o poder ele não é centralizado, ele é descentralizado. É a forma federativa de Estado em que há vários centros de irradiação do poder político, que no nosso caso são a União, que é o governo federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Outra pergunta, quem é que exerce o poder? Quando a gente quer saber de que maneira o povo se organiza em cima de um território sob soberania, a gente quer perguntar também quem é que exerce o poder. Quem exerce o poder são os representantes do povo e que chegam ao poder por meio do voto. No caso do Brasil, as eleições diretas alçam cidadãos, pessoas, ao exercício do poder em nível municipal, em nível estadual, em nível federal. Uma outra pergunta, quais são os valores e princípios? Aí você vai na Constituição brasileira, ela vai responder para você. E os valores e princípios fundamentais são a soberania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e da livre iniciativa, etc. E mais, a pergunta, quais são os objetivos fundamentais? É na nossa Constituição que você acha a resposta. Ela está dizendo que os objetivos fundamentais são construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, enfim, e vai por aí. Quais são os direitos e deveres fundamentais? Você vai na Constituição brasileira que você vai encontrar a resposta a essa pergunta que é tão importante para a gente entender de que maneira que o povo se organiza sobre um determinado território, e você vai ver lá quanto a essa questão de direitos e deveres fundamentais, você tem lá as liberdades públicas, a liberdade de locomoção, a liberdade de reunião, de pensamento, de manifestação do pensamento. Está tudo escrito lá na Constituição. Então ela vai delineando para a gente, mostrando como que é que o Estado brasileiro se organiza. Como que esse Estado se relaciona com outros Estados, com outros países? Bom, você acha a resposta também na nossa Constituição. E lá está dizendo que o Brasil não abre mão da sua independência, que ele respeita
a autodeterminação dos povos, que ele é contra o terrorismo, que ele é a favor da concessão de asilos políticos aos que são perseguidos politicamente, etc. É isso. Então, observe, o Estado é um povo organizado sobre um determinado território e sob uma soberania. Ou é a organização do povo sobre um determinado território e sob uma determinada soberania, sobre o mando de uma soberania. Tá bem. Esses três elementos se organizam conforme a constituição daquele país estabelecer, como acontece, aliás, no caso do Brasil. Então, no primeiro momento, a gente pode dizer que a Constituição é o modo pelo qual o Estado se organiza, ou o modo pelo qual os três elementos essenciais do Estado se organizam, se correlacionam, etc. Bom, começamos bem. Então, a gente, depois dessa introdução, a gente precisa pensar, então, num conceito de Constituição, ou avançarmos, não na busca de um conceito no sentido de decorarmos uma frase que sirva para definir, mas em busca do entendimento do que é uma Constituição. E eu lhes asseguro que não é uma tarefa tão simples, não é nada tão extraordinariamente complicado, mas também não é algo tão simples assim, também não. Olha, eu posso dizer para vocês que há 3 sentidos possíveis para se entender o que é uma Constituição. Eu tenho um sentido jurídico, eu tenho um sentido político e eu tenho um sentido sociológico nessa busca nossa aqui para entender de fato o que é uma Constituição. No sentido jurídico, talvez seja o que a gente tenha mais familiaridade, afinal de contas, somos do direito, né? É o nosso mundo, é a nossa realidade. E no sentido jurídico, eu vou dizer que a Constituição é a lei máxima de um país. A partir desse sentido jurídico, nos vem a ideia, sabe o quê? Aquela figura de uma pirâmide. Você imagina uma pirâmide que é dividida em gomos, em estágios, né? A partir da base, o meio e o topo da pirâmide. A Constituição, se eu considerar essa pirâmide como sendo todo o ordenamento jurídico, e a gente está chamando aqui de ordenamento jurídico todo o conjunto de normas e instituições que existem no determinado país, então, se eu considerar como isso o ordenamento jurídico, eu vou dizer que essa pirâmide que representa esse ordenamento jurídico tem no seu topo, lá em cima, no grau mais alto, a Constituição. Essa pirâmide é conhecida como pirâmide de Kelsen, ou de Hans Kelsen, um grande pensador que nos trouxe esse sentido, ou que pelo menos esclareceu para a gente esse sentido jurídico de Constituição. Agora, professor, que importância tem de colocar a Constituição lá no topo da pirâmide, no ápice, no ponto mais elevado de uma pirâmide normativa, de uma pirâmide que representa todo o ordenamento jurídico? Significa que tudo que está abaixo dela, e na verdade tudo estará abaixo dela, só tem validade se estiver de acordo com ela. Então, nesse pensamento de Hans Kelsen, nessa pirâmide de Kelsen, a Constituição, pelo fato de estar no topo da pirâmide, a gente fala que ela é o requisito ou o paradigma de validade da ordem jurídica. Paradigma de validade ou requisito de validade da ordem jurídica. Sabe o que isso quer dizer? Qualquer lei que existir, o Código Penal, o Código Civil, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e Adolescente, as leis do município de Governador Valadares ou de qualquer outro município, qualquer norma existente no ordenamento jurídico só terá validade se estiver de acordo com a
Constituição. Daí é que surge algo que nós vamos estudar um pouco mais à frente, que é o conceito de inconstitucionalidade. Quer dizer, toda vez que uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal, uma lei complementar, uma lei ordinária, um decreto, o que for, estiver em desacordo com a Constituição, a qual, repito, está no topo da pirâmide, toda vez que houver uma incompatibilidade de uma norma dessa que eu mencionei com a Constituição, nós estaremos diante de uma inconstitucionalidade que tornará essa lei ou essa norma inválida. Então, ela só será válida se estiver de acordo com a Constituição. É por isso que eu falo que a Constituição é um paradigma de validade da ordem jurídica. Mas esse é o sentido jurídico, tá? Kelsen, Hans Kelsen, sentido jurídico. Mas há um outro sentido, que é o sentido político. E aqui é um outro pensador, que é Carl Schmitt. Carl Schmitt fala do sentido político da Constituição para alinhavar, para dizer, para acentuar que a Constituição ela é, acima de tudo, uma decisão política fundamental. Ele não dá essa ênfase nessa supremacia jurídica da Constituição. E a partir dele que vem uma classificação que aqui, na virada da esquina, a gente vai ter que estudar, que é o sentido formal e o sentido material da Constituição. Uma promessa minha, a gente volta nesse assunto daqui a pouquinho, nas próximas aulas aqui para frente, e a gente aprofunda um pouco mais nessa diferenciação entre sentido material de Constituição e sentido formal, a partir da ideia de que a Constituição ela é uma decisão política. Antes de ser um documento jurídico, ela é um estatuto político, e como estatuto político deve ser encarado segundo o pensamento de Carl Schmitt. E existe um terceiro sentido, esse atribuído a Ferdinand Lassalle, esses nomes escritos com muitas consoantes e tal, lá no texto escrito você tem tudo direitinho para você entender. E esse sentido sociológico de Ferdinand Lassalle diz que a Constituição ela é a soma, né, dos fatores reais de poder. Olha que interessante essa visão. A Constituição ela não é Constituição porque há normas escritas ou disposições escritas no papel. A Constituição, na verdade, ela é representativa dos fatores reais de poder existentes na sociedade. E por isso é que, segundo Lassalle, muitas vezes não há uma correspondência entre a Constituição como ela está escrita e a Constituição como ela é efetivamente aplicada ou interpretada. O que existe, na verdade, é uma Constituição que é quase que independente da Constituição escrita. Ela soma de fatores de poder que são reais na sociedade. Então, quando eu sento para elaborar uma Constituição, o que acontece? As pessoas que estão escrevendo a Constituição vão levar em consideração aquelas forças reais existentes na sociedade, como, por exemplo, a força dos trabalhadores, fator real de poder. Então, eu vou colocar na Constituição disposições que defendam o trabalhador. Ou ainda, uma outra força de poder na sociedade dos empresários. Então, eu vou colocar na Constituição disposições que representem os empresários. Ou ainda, os banqueiros, e assim sucessivamente, os religiosos, fatores reais de poder. Então, a Constituição acaba sendo uma colcha, uma costura que eu faço, conciliando esses fatores reais de poder para tentar construir um documento que represente, da maneira mais fidedigna possível, esses fatores reais de poder.
A dificuldade está no momento da aplicação da Constituição. E às vezes o modo de interpretá-lo não vai exatamente ser obediente ao texto escrito, mas a esses fatores reais existentes na sociedade, a classe política, inclusive. Então, eu tenho aqui em Ferdinand Lassalle o sentido sociológico. Sobre esse último sentido, você vai encontrar lá no texto escrito o link de um livro chamado O que é uma Constituição, de Ferdinand Lassalle. É um livreto pequeno, dá para você ler rapidinho. Você tem um link lá e você vai baixar gratuitamente e a gente aconselha que você leia esse livro. Então, observe que eu pego a mesma coisa, a Constituição, e vou entendê-la conforme sentidos diferentes. Um sentido jurídico, e a gente gosta mais desse, que a gente tem mais familiaridade, diz que ela é a lei máxima, requisito de validade da ordem jurídica. No sentido político, não, ela é uma decisão política, fundamental, escolhas políticas que foram feitas, pronto. Ou no sentido sociológico, diz que, na verdade, ela é a soma dos fatores de poder existentes na sociedade. Então é isso. Bom, nessa aula de hoje, a gente tem um último tópico para falar com vocês. Observe que hoje a gente relembrou rapidamente, sobretudo com ênfase nos elementos essenciais do que já vimos. A gente passou então ao conceito de Constituição e ao sentido jurídico, político e sociológico de Constituição. E agora a gente entra em dois conceitos importantíssimos, que é o conceito de constitucionalismo e neoconstitucionalismo. São conceitos fundamentais para vocês entenderem essa nossa matéria. Bom, talvez você esteja pensando, ou nem pare para pensar, porque é tão natural isso, né? Todo país hoje tem uma Constituição escrita. O Brasil tem, a Argentina, o Irã, os Estados Unidos, a Itália. Todos os países têm uma Constituição escrita. Mas foi sempre assim? Não, não foi. Essa convicção hoje de que cada país precisa ter um documento hierarquicamente superior a que chamamos de Constituição para organizar esse país, essa ideia ela veio sofrendo modulações, ela foi sendo construída ao longo do tempo e muitas vezes ao preço de muito sangue, muita morte, em guerras e revoluções. E a ideia do constitucionalismo ela veio se sedimentando e ela encontrou assim o seu apogeu, o seu ápice nos Estados Unidos e na França, em 1791 e 1789. E ali nesses dois países se assentou, se solidificou a ideia de que é necessário então que haja uma Constituição como lei máxima de um país para solidificar, sobretudo com o objetivo de controlar o poder do Estado, de limitar a ação do governante e garantir direitos e liberdades dos cidadãos contra o Estado, para que o Estado não abuse do poder. Então, o constitucionalismo é um movimento jurídico, filosófico, que tinha ou que teve ao longo da história um objetivo: dotar os países de uma Constituição escrita como forma de limitar o poder dos governantes. Agora, para ficar um pouco mais fácil, para detalhar um pouco mais o que é o constitucionalismo, para que se reconheça esse movimento chamado constitucionalismo, é preciso atentar para algumas exigências. Deixa eu colocar de uma maneira diferente. O constitucionalismo está implementado num país quando ele atende ao quê? A que exigências? Vamos lá? Algumas delas, só para a gente aclarar isso aí para você. Eu repito, eu volto aqui a te indagar. Nós estamos perguntando o que agora? Eu estou falando de constitucionalismo, como esse movimento que acha que o país tem que ser dotado de uma Constituição para limitar o próprio Estado. Quais são as características que têm que ser verificadas num país para saber se ele embarcou na onda do constitucionalismo? Soberania popular, em que o poder
pertence ao povo, ainda que seja exercido por um representante, mas ele pertence ao povo. A supremacia e a imperatividade da Constituição, evidentemente, como lei máxima de um país, é uma outra característica. O sistema democrático de governo, o regime político democrático, talvez fique melhor colocar assim, a limitação do governo, seja o presidente, seja o rei, seja quem for, ele é limitado pela própria lei, a ponto de autores consagrados, eu me lembro aqui de Said Malouf, fala que a democracia não é o governo de homens, é o governo de leis, porque as leis limitam os próprios governantes que não podem agir contra a lei. Veja como quando um presidente, por exemplo, transgride a lei, ele pode ser deposto do cargo, como aconteceu aí muito recentemente na história brasileira. O governo das leis, então, é uma dessas características. A separação dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, os quais são independentes e, apesar de serem independentes, têm mecanismos de controle entre eles, um vigia o outro, para que nenhum poder abuse, o executivo não abuse, por meio de prefeitos, governadores e presidente da República, para que o legislativo não abuse por meio dos seus parlamentares e para que o judiciário não abuse por meio dos juízes. Então, um poder vigia o outro. Esse conjunto de vigilância recíproca, um freando o outro, a gente chama de checks and balances, ou freios e contrapesos. Enfim, é uma marca do constitucionalismo. Direitos civis assegurados e respeitados efetivamente. Um país não pode dizer que é um país constitucionalista, um país que adotou o constitucionalismo, se não há não apenas a previsão na lei de direitos fundamentais, mas o respeito efetivo a esses direitos fundamentais. Uma outra marca, o judiciário independente. Não existe, gente, constitucionalismo sem um poder judiciário independente dos outros poderes. Estou dizendo que o Poder Judiciário pode fazer tudo o que pretender, mas é necessário que se dê independência para que os juízes julguem conforme a lei e não sejam pressionados por quem quer que seja. E, por fim, a gente poderia mencionar aqui outras características, o respeito ao direito de escolha política livre, né? A liberdade de consciência, a liberdade de crença, né? O pluralismo político, as pessoas têm o direito de ser, politicamente falando, o que bem entenderem e acreditar, politicamente falando, no que quiserem acreditar. Essas são características do constitucionalismo. Mas tem um último conceito, a gente está no finalzinho aqui, que é o neoconstitucionalismo. Neo quer dizer novo. O que isso quer dizer, professor? Bom, quer dizer que esse movimento ele veio sendo acentuado, sobretudo no final do século XX, na virada para o XXI, e essas exigências que acabamos de mencionar já não eram consideradas suficientes, não. E a gente começou a ver outras exigências cujo atendimento é indispensável para que eu entenda que aquele país realmente adota o constitucionalismo. Então, eu vou mencionar algumas delas aqui, né, nesse tempinho que resta de aula aqui. Uma primeira característica ou exigência do chamado que é novo, neoconstitucionalismo. Reforço do princípio da supremacia da Constituição. É a ideia da máxima efetividade da Constituição. Isso quer dizer que o que está escrito na Constituição não pode ser encarado como um enfeite, como uma regra. Não, aquilo está lá, mas não é para cumprir. Não. É para cumprir, sim. Literalmente, com a máxima efetividade possível. Então, se está escrito lá no artigo 196 da nossa Constituição, por exemplo, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, então, bacana! O judiciário vai dar decisões que garantem a cada cidadão brasileiro o direito que o Estado lhe conceda
o amparo necessário para ele manter sua saúde, individualmente falando. Porque eu tenho que dar a máxima efetividade ao texto constitucional, percebe? Então, essa coisa do reforço do princípio da supremacia da Constituição, para que não sejam disposições assim alegóricas, né, ornamentais do sistema, não, que ele tem que ser cumprido do jeitinho que está lá. Então, essa exigência extra, ela vem com o neoconstitucionalismo. A jurisdição constitucional mais forte, vocês vão estudar, possivelmente no terceiro período, chamado controle de constitucionalidade. Hoje, o Poder Judiciário tem mais força para desfazer qualquer ato ou impor qualquer comportamento quando isso for necessário para garantir o cumprimento da Constituição. Essa jurisdição constitucional, quer dizer, o poder jurisdicional, o poder judiciário defendendo a Constituição, esse poder jurisdicional constitucional mais forte, cada vez mais forte, é uma característica também do chamado neoconstitucionalismo. Uma outra característica, a constitucionalização do ordenamento jurídico. Hoje, as normas constitucionais, elas permeiam, elas influenciam todas as áreas do direito, de tal maneira que eu já falo hoje em direito civil constitucional, direito penal constitucional. Se você abre o Código de Processo Civil, você vai ver como que ele está recheado de princípios constitucionais. A Constituição, ela vai invadindo, sabe? Como se fosse um vírus, não como o coronavírus, mas um vírus bom, que vai invadindo o corpo do direito penal, e invade o corpo do direito civil, e invade o corpo do direito administrativo, de tal maneira que essas áreas do direito, quando eles se dão conta, essas áreas percebem que elas estão só reproduzindo o que a Constituição fala. A gente chama isso de constitucionalização do direito. É uma marca do chamado neoconstitucionalismo. Eu vou mencionar rapidamente aqui algumas características mais do neoconstitucionalismo: fortalecimento e ampliação do leque ou da relação de direitos fundamentais, fortalecimento dos direitos fundamentais. Se é direito, tem que ser observado, tem que ser garantido na prática, tem que ser garantido. Vou ficar de novo com o direito à saúde. Se a saúde é um direito meu, um direito indispensável para que eu, inclusive, conserve a minha própria vida, o Estado tem que se virar e combater a pandemia. Ele não está fazendo gracinha nenhuma, favor nenhum, é dever dele. Está lá na Constituição, já que é um direito fundamental meu, garantir a minha própria vida, a minha própria saúde como, lógico, um pressuposto para manter a minha vida. Então é isso, o fortalecimento e ampliação do leque dos direitos fundamentais, a supranormatividade e a supernormatividade dos princípios. Eles garantem também que à frente a gente volta nesse assunto com mais calma, mas os princípios jurídicos estão no centro, no núcleo do sistema. E os princípios, eles não apenas têm força de norma, eles têm uma super força de norma. Os princípios estão acima das leis, em sentido estrito, os princípios estão acima das regras, os princípios, como o princípio da soberania, o princípio da cidadania, como o princípio da legalidade, eles estão acima, como o princípio da moralidade, eles estão acima de quaisquer outros dispositivos, e por isso a gente fala de supranormatividade, quer dizer, supra é aquilo que está acima, né? E supernormatividade dos princípios, quer dizer, eles não apenas têm que ser obedecidos, mas super obedecidos, né? Uma coisa mais firme. Maior relevância do princípio da dignidade da pessoa humana, e aí surge um conceito que é o conceito de mínimo existencial, quer dizer, ninguém tem a sua dignidade humana observada concretamente se o mínimo existencial não for observado. Esse mínimo existencial são aquelas condições mínimas em termos de alimentação, de saúde, de moradia,
sem as quais ninguém vive dignamente. Esse conjunto de condições mínimas para que alguém viva dignamente, eu chamo de mínimo existencial, que é um conceito interessantíssimo. É importante você dar atenção a esse conceito. O reconhecimento do chamado, a penúltima característica aqui, o reconhecimento do chamado bloco de constitucionalidade. O que tem força constitucional hoje no Brasil? Você vai dizer para mim, a Constituição. Eu digo, não é só a Constituição. As emendas à Constituição, os tratados internacionais sobre direitos humanos, as convenções internacionais sobre direitos humanos, todos têm força constitucional e integram, então, um conjunto de normas que a gente chama de bloco de constitucionalidade. Então, observe, para além da própria Constituição, existem outras regras com força de Constituição, com o objetivo de quê, gente? Garantir a dignidade humana, proteger o ser humano, proteger as pessoas. E, por fim, uma última característica do neoconstitucionalismo, dentre aquelas que escolhemos para conversar com vocês, está a adoção de novas técnicas de interpretação constitucional. Nós vamos estudar. Um dos tópicos da nossa matéria é interpretação constitucional ou hermenêutica constitucional. E a gente vai ver, vou só resumir agora para vocês, a gente vai ver que essas novas técnicas apontam em que sentido? No sentido da concretização dos direitos fundamentais. Eu interpreto a Constituição tendo por influência máxima na minha vida de intérprete a necessidade de dar concretude aos direitos fundamentais. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, foi um prazer, tá? A gente se encontra, espero que vocês leiam o texto disponibilizado para vocês, tá? Um grande abraço, até mais.